E até ele usou metaforicamente a seguinte comparação. Ele falou assim, e ele não era cristão, mas ele usou uma comparação com 2 milagres da Bíblia. Ele disse assim, há um milagre na Bíblia que é muito sem graça. Ele não usou essa palavra sem graça, eu estou usando. Mas há um milagre na Bíblia que, sinceramente, assim, né? Tem lá peixe e pão. Aí um monte de gente com fome. Aí o que ele fez? Multiplicou peixe, um monte de peixe, pão, um monte de pão. Venhamos e convenhamos. É um milagre sem graça, porque já que ia fazer milagre, por que todo mundo comer peixe, pão, pão e peixe? Não podia fazer umas coisas mais interessantes de se comer? Aí Vygotsky diz, a arte, se ela traduzisse de imediato a vida cotidiana, ela seria assim, só peixe e pão para todo mundo. É o que fazem as novelas, a televisão. Mas ele disse, a arte, ela se parece muito mais com um outro milagre que está na Bíblia, a transformação da água em vinho. Esse sim é um milagre que gerou transformação. O primeiro só multiplicou o que já existia. O segundo transformou, fez surgir algo que não existia. Da água fez surgir o vinho. Vygotsky escreveu, a arte faz isso. A arte transforma a vida em algo que se originou dela, mas é diferente dela. Pois bem, a literatura no ensino médio, a literatura na educação escolar, a literatura na vida das pessoas deve fazer a gente ver o mundo de maneira mais profunda. Deve fazer a gente olhar para a realidade de uma outra maneira. Porque se for para reproduzir aquilo que a gente já vê diariamente, então não produzirá em nós nenhuma ampliação, nenhum enriquecimento da nossa vida, da nossa experiência de vida. É isso que faz com que a arte seja importante para os seres humanos. Bom, eu acho que se a gente pensar dessa forma, os conteúdos escolares, nós veremos a importância enorme que tem a discussão sobre currículo, isto é, o que ensinar na escola. Isso é muito importante. E nós, professores, temos a obrigação de darmos à sociedade uma resposta em relação a essa pergunta: o que ensinar na escola? E a resposta que a pedagogia histórico-crítica dá é que a escola tem que ensinar ciências, artes e filosofia nas suas formas mais ricas, nas suas formas mais desenvolvidas, porque assim a síntese da experiência humana será levada aos indivíduos, fazendo com que os indivíduos incorporem à sua vida experiência humana condensada, experiência humana acumulada na cultura. Mas eu falei que não é só a questão do conteúdo, é da relação entre o conteúdo e a forma de se trabalhar esse conteúdo. Em relação à forma, poderíamos discutir várias questões aqui, mas uma questão tem sido objeto de discussão por parte de educadores, de professores, enfim, de profissionais da área da educação, que é a dos recursos empregados na educação escolar. Dois desses recursos são, de um lado, o livro e do outro lado, a apostila. Bom, depois do que eu falei aqui, não creio ser difícil concluir que a minha posição é a de que o livro e não a apostila é o melhor instrumento para se trabalhar o conhecimento acumulado pela humanidade. A apostila é um instrumento que faz parte de toda uma concepção de educação que nós chamamos de concepção tecnicista. Para a concepção tecnicista em educação, o mais importante é
otimizar o processo educativo em termos financeiros, em termos da produtividade. Ou seja, produzir mais com um nível menor de investimento. O tecnicismo, ele trabalha o processo de educação escolar, ele pensa o processo de educação escolar muito semelhante a como um empresário pensa a organização de uma indústria. Ou seja, ele quer obter o máximo de resultado com um mínimo de investimento. A educação tecnicista aposta nas apostilas, por quê? Porque assim não precisa investir em professores. O ensino apostilado não precisa de bons professores, porque a apostila, ela vem dentro de uma concepção de material autoinstrucional. Ou seja, é a apostila que asseguraria o processo de ensino. O professor seria um elemento auxiliar. Isso é muito bom para quem tenha a perspectiva de tornar o professor uma peça dispensável no processo educativo. Ou seja, no momento que aquele professor não está, vamos dizer, agindo de acordo com o dono da escola ou com a secretaria de educação, então aquele professor pode ser dispensado. Em termos de aprendizagem por parte do aluno, ele poderá aprender algumas coisas, mas aprenderá aquelas que não exijam dele um processo de superação. Aprenderá aquelas coisas que não exijam um professor com uma formação sólida em termos de conhecimento a ser transmitido aos seus alunos. O aluno poderá aprender com as apostilas? Sim, mas será uma aprendizagem imediatista, será uma aprendizagem esquemática e, portanto, limitada. Talvez permita ao aluno passar no vestibular, mas seguramente não será uma formação no sentido que eu procurei defender aqui nessa palestra com vocês, ou seja, não será uma formação que desenvolva no adolescente todo o potencial formativo que a adolescência tem, potencial esse que, para ser devidamente aproveitado, requer o trabalho com o conhecimento acumulado pela humanidade.